todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 33. Na aula 33, gente, o objeto de conhecimento, cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas. O detalhamento, o aumento da produção de alimentos no mundo, em contraste aos problemas sociais de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre um assunto muito importante também, que vai estar relacionado à alimentação. Como é que vai ocorrer a distribuição dos alimentos ao redor do planeta? Será que realmente falta alimento? Ou será que falta uma melhor distribuição destes alimentos? É o que nós iremos estudar. Porque a gente observa, vamos ter vários países, aí no nosso planeta, em diferentes continentes, continente americano, continente africano, asiático, europeu, a Oceania. Então, a gente vai verificar, estudar, analisando aí essas diferenças. Porque a gente sabe que existem países que são mais desenvolvidos, Sendo mais desenvolvidos, o que se pensa? Que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Sustentável, que vai estar ligado à parte de educação, à parte de salário, de renda, e também à parte da saúde, como é que as pessoas elas vivem. Então, vai estar muito relacionado à qualidade de vida da população. E isso vai estar também relacionado a como que ocorre essa distribuição de alimentos para essas áreas onde o índice de desenvolvimento humano acaba sendo elevado, tá? Agora, tem uma outra situação, tem o Produto Interno Bruto, o PIB, gente. O PIB vai dar para a gente o quê? A parte econômica daquele local, que vai estar ligado ao setor primário, setor secundário e o setor terciário, tá? E os alimentos, eles começa tudo onde? No setor primário, retirando ali os recursos naturais que a gente pode, aproveitar aí acaba passando por um processo também de industrialização, que já vai para o setor secundário e, posteriormente, vai para o setor terciário, no caso aí, o comércio, Então, a gente tem que observar, analisando aí, tanto o Índice de Desenvolvimento Humano, quanto o PIB, o Produto Interno Bruto, que vai estar ligado à economia. Pegando esses dois, a gente pode analisar em que algumas áreas, algumas regiões, a gente observa que também tem um fator histórico que também acaba influenciando, principalmente ali dos países que tiveram a sua descolonização um pouco mais tardia, tá? Onde a população ela acaba perecendo por conta disso. Então, a distribuição desses alimentos, vai ter vários setores para a gente analisar aí como é que está ocorrendo, esse desenvolvimento, Será que realmente está ocorrendo o desenvolvimento? Será que esses alimentos estão chegando à população? É o que nós iremos estudar, tá certo? Porque hoje em dia a gente observa que o crescimento da produção de alimentos no mundo está aumentando. Porém, será que está chegando a todo mundo? Vamos estudar agora, tá bom? Então, olha só, o crescimento na produção de alimentos no mundo, a gente tem que observar que vai estar ligado a diversos fatores que acabaram aí contribuindo para essa expansão, tá? Agora, essa expansão se deu por conta de quê? Dos avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos, têm ajudado bastante na produção desses alimentos, A quantidade que acaba estando em uma certa quantidade, só que com esses avanços tecnológicos tem ajudado a aumentar essa quantidade. Além dos avanços tecnológicos, as técnicas agrícolas modernas
e que está ocorrendo aprimoramento no gerenciamento desses recursos. Então, a gente observa que essas técnicas agrícolas, hoje em dia, né, com o agronegócio melhorando cada vez mais, está se utilizando aí a modernidade. Então, isso realmente acaba facilitando e aumentando. Isso acaba contribuindo para toda essa expansão aí do crescimento da produção de alimento no planeta. Mas será que está chegando, né, à população de um modo geral? Então, a gente tem que analisar isso. Está ocorrendo a melhoria? Está, ótimo, excelente. Mas será que a distribuição desses alimentos, será que está sendo feita de forma correta? Né? Então, a gente tem que analisar também alguns fatores que acabaram contribuindo para o quê? Para o aumento, né, aí da produção de alimentos. E uma delas, gente, é esse uso da tecnologia na agropecuária, tá? O uso de tecnologia na agropecuária, gente, vai estar ligado às inovações que acabam surgindo, como uma agricultura de precisão. Lembrando, a agricultura de precisão vai ser aquela área em que já usa as partes tecnológicas, onde vai existir uma pessoa que vai ficar responsável para captar, né? Será que está ocorrendo o processo de irrigação? Será que a adubagem está ocorrendo de forma adequada? Então, a agricultura de precisão também vai estar ligado a isso, né? Aos tipos de cultivos que estão sendo feitos. O uso de drones, gente. Hoje em dia, a gente observa que com uma agricultura moderna, o uso de drones também vai ser um dos principais fatores para ajudar nesse desenvolvimento da agropecuária. A internet das coisas. A internet das coisas, gente, hoje em dia, né, se a gente for observar, nós estamos vivendo de conectividade, tá? Então, essa conectividade aí vai estar vinculada à internet das coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma casa. Normalmente, né, as casas mais modernas, hoje em dia, a gente observa que, dependendo ali da automação que foi realizado, eu já posso ligar um ar-condicionado, eu posso desligar uma geladeira, através da internet do meu celular. Então, a internet das coisas vai estar ligado a essa conectividade, através do quê? Do Wi-Fi que nós temos atualmente. Então, a internet das coisas também vai estar ligada ao campo, onde é analisado através do celular o que está ocorrendo, o que está adubando, o que está irrigando, a quantidade que está sendo produzido. A internet das coisas também, então, vai estar ligado ao campo. E além da internet das coisas, né, essa agricultura de precisão, o uso de drones, isso vai acabar permitindo uma maior eficiência, né? E isso acaba aumentando o quê? A produtividade. Então, a tecnologia na parte da agropecuária, gente, tem ajudado muito, e isso vai ser um dos fatores muito importantes para o aumento dessa produção aí de alimentos, tá certo? Mas, além da tecnologia na agropecuária, uma outra situação também que acaba surgindo vai ser o quê? Vai ser aí a parte da biotecnologia e também da engenharia genética, onde a introdução, né, das culturas geneticamente ali modificadas acabou aumentando o quê? A resistência a pragas e também a doenças ali, e isso acaba ajudando no quê? Na produtividade, tá bom? Então, tanto a parte da biotecnologia quanto a engenharia genética acaba colocando para a gente todos esses fatores que contribuem para o aumento da produção de alimentos, tá certo, gente? Então, a gente observa, né, que esse aumento na quantidade aí de produção de alimentos tem melhorado cada vez mais, mas como a gente sempre tem que enfatizar, será que está chegando a todas as pessoas aí do planeta? É o que a gente tem que pensar, tá bom? Ainda sobre os fatores que contribuem, né, para o aumento aí da produção de alimentos, gente, a gente também vai estudar sobre as melhorias no gerenciamento de recursos, tá? Essas melhorias, gente, a gente tem que verificar como é que está sendo utilizado, o que é que pode ser melhorado. Então, são técnicas aprimoradas no processo de irrigação e também no uso de fertilizantes, que acaba contribuindo para o quê? Para uma
produção agrícola mais produtiva. Então, o gerenciamento de recursos vai ser um dos fatores também para ter esse aumento de produção de alimentos, assim como a expansão de terras cultivadas, tá? As terras cultivadas, gente, vão ser áreas destinadas a uma atividade, no caso a agricultura, que tem se expandido bastante. Isso está aumentando o quê? Está aumentando a capacidade produtiva dos lugares. Então, a expansão dessas terras também está ajudando bastante no aumento dessa produção de alimentos. Então, tudo isso, gente, a gente pode estudar através, né, do uso dos solos. Como é que está sendo utilizado o solo mundialmente? Será que só são feitas atividades de agricultura? Será que só existem as construções? É o que nós iremos analisar agora a partir deste mapa. Olha só, gente, o uso do solo mundial. Através, né, aqui das leituras das cores deste mapa, a gente pode analisar através da legenda, tá? Vamos observar a área, gente, um pouquinho mais clara aqui, onde coloca para a gente uma zona pouco apta para a agricultura. Porque são áreas, são regiões que pode estar ocorrendo, né, áreas muito frias, polares, tá? Ou até mesmo por conta do relevo, tá? Áreas montanhosas, isso acaba, ou áreas mesmo até desérticas, né? Então, são áreas, gente, que são pouco aptas para se fazer atividades de agricultura. Então, a gente observa que existem muitas áreas em que quase não se faz essas atividades, né, de agricultura. Mas também vamos ter áreas com uma agricultura tradicional, né, que acaba ali sendo sedentária e itinerante. Essa agricultura tradicional vai estar ligado muito a uma agricultura de subsistência, né? Essas partes que estão em laranja fazem muito essa atividade, né, da agricultura de subsistência. As áreas amarelas também pode ocorrer o quê? O pastoreio, que já pega a parte da pecuária, né? O pastoreio itinerante. Por que pastoreio itinerante? Porque vai existir um momento em que vai ser realizado, pode-se ali, né, estar cuidando de animais, porém pode existir momentos, dependendo ali do clima, das estações do ano, né, que acaba ali tendo que ser modificado e ir para outros lugares. Agora, além, né, do pastoreio itinerante, também teremos o quê? Uma agricultura de plantação. Dependendo do tipo de clima também, essa agricultura de plantação, ela acaba sendo acaba ocorrendo muito em áreas litorâneas, né, onde a gente observa também aí em diversos continentes. Também podemos ter o quê? Uma agricultura intensiva de subsistência, que está muito ligada a essa agricultura tradicional, mas também teremos o quê? A parte em verde, né, que vai estar muito aqui no continente asiático, gente. Essa agricultura aí intensiva de subsistência, principalmente com o cultivo de arroz. Já na parte mais azulada, nós temos aí as características de áreas com fazendas leiteiras, gente. Então, a gente observa que acaba tendo muito a pecuária voltada ao leite, né, retirada de leite. Uma agricultura mediterrânea, que pega muito a região aqui, né, do continente europeu, do continente africano, tá? Uma agricultura comercial e também de fazendas, que pega muito a região mais desenvolvidas, né, que a gente observa, tá? E uma agricultura extensiva comercial, que já vai estar voltado para o quê? Para a venda, a parte aí da pecuária, ok? Então, a gente observa que essas atividades de agricultura, de pecuária, de extrativismo, né, acaba fazendo com que o solo mundial seja bastante utilizado para essas atividades, tá bom?
Porém, a gente analisando, né, que vai existir um desenvolvimento com a produção da agricultura, com a produção da pecuária, infelizmente também vamos ter problemas sociais que vão estar relacionados ao quê? Ao acesso e à distribuição de alimentos, né? A gente acabou de ver que vai existir, né, essa produção aí da agricultura, da pecuária, porém, infelizmente, a gente vai estudar que essa distribuição não está sendo feita de forma igualitária. Pode ser que países mais desenvolvidos tenham uma grande quantidade, né, desses produtos, porém, às vezes, acabam jogando, desperdiçando, e isso acaba gerando esses problemas sociais que vai estar relacionado a esse acesso e a essa distribuição de alimentos. Então, acaba tendo o quê? A desigualdade na distribuição. Tá certo? Então, olha só, essa desigualdade na distribuição dos alimentos, gente, nem todos vão ter o acesso, né, igualitário ali aos alimentos. Infelizmente, isso acaba ocorrendo em muitos países, em muitas cidades, tá? Agora, algumas regiões, gente, enfrentam realmente ali escassez, né? Enquanto outras vão ter o quê? A sua abundância. Então, vamos ter aí o problema da desigualdade na distribuição e também em relação à segurança alimentar, onde essa segurança alimentar acaba surgindo o quê? A insegurança, né? Porque acaba surgindo um problema e essa insegurança alimentar permanece sendo um desafio em várias partes do planeta, principalmente os países que ainda estão nesse processo de desenvolvimento, tá? Fatores como a pobreza, né, conflitos e até mesmo uma instabilidade política pode realmente limitar o acesso regular a esses alimentos, tá? Porque a gente sabe que existem produtos que não são produzidos totalmente em um país, tem que ficar comprando de outros países. E para comprar, tem que ter uma conversa, né, com aquele país. Então, se tem uma estabilidade política, isso pode afetar também nessa distribuição de alimentos. Além de conflitos, de guerras que acabam surgindo. Às vezes, gente, existem conflitos internos, né? As guerras civis que acabam surgindo também pode ser um desses fatores para ter essa distribuição de forma irregular. E, infelizmente, a pobreza, né, que a gente observa os países com o PIB baixo, o IDH baixo também pode afetar tudo isso. Então, esses problemas sociais, né, relacionados ao acesso à distribuição de alimentos, a gente pode observar aí que as desigualdades nas distribuições, essa segurança alimentar que vai estar ligado à insegurança alimentar, né, vão ser esses fatores aí que acabam surgindo, como a pobreza, os conflitos e a instabilidade política. A gente vai analisar agora um gráfico, tá, gente? Este gráfico vai mostrar para a gente as pontuações do índice global e regional da fome, pegando aí o período de 2000, 2008, 2015 e 2023, tá? Analisando este gráfico, gente, a gente vai observar aqui diversas regiões. Teremos aqui a parte do planeta, a África ao sul, né, do Saara. Também teremos aqui o sul da Ásia, a Ásia Ocidental e Norte da África, a parte da América Latina e os Caraíbas, tá? Que pega ali o Caribe, né? A Ásia Oriental e o Sudo-Oriental e a região também aqui da América Latina e os Caraíbas. Olha só, gente. Vamos analisar diferentes períodos, tá? No ano de 2000, 2008... e 2015, analisando aí o ano de 2023. Gente, verificando como é que vai estar ocorrendo esta distribuição, os índices que nos dado. A gente observa, gente, diferentes períodos, diferentes áreas, ok? Agora, a quantidade, né, de pontuações, a gente observa que quanto maior for, mais pegando a cor laranja, né? Vai ser alarmante, tá? O amarelo clarinho quase branco vai ser o grave. O verde acaba sendo moderado e
o verde mais escuro acaba sendo baixo. Então, a gente observa que nesses períodos, gente, né, de 2000, 2008, 2015, 2023, de alguns períodos para cá, está diminuindo? Está, tá? Olha só, vamos analisar um aqui. Aqui a gente observa a região da África a sul do Saara. Olha só aqui, né, no ano de 2000, era alarmante essa região aí com a fome, 41,8. Olha o índice, né, ultrapassando 40 aí no período do ano de 2000. Tá? Agora, a gente observa, né, que já no ano de 2023 ocorreu aí alguma mudança? Ocorreu, diminuiu. Ainda não é o suficiente, porém, sendo considerado ainda grave, né? Porém, diminuiu, era alarmante, passou para o grave, né? Daqui a alguns anos pode se tornar moderada e até mesmo baixa, dependendo aí das políticas públicas sendo realizadas nessa região. Em relação ao planeta, de um modo geral, pegando todos os países, olha só, no ano de 2000, era considerado que grave, gente, pegando aqui um índice de 28,0, tá? Já no ano de 2023, acabou se tornando, saindo do grave e indo para o moderado, com 18,3, quase 10 pontos aí a menos, né? Outra região, sul da Ásia, gente, no ano de 2000 era considerado também o quê? Alarmante, 37,7, né? Já no ano de 2023, acaba sendo considerado ainda grave, porém saindo do alarmante, né? Com 27 pontos. Então, a gente observa que, de um certo modo, né, na Ásia Ocidental e o norte da África, era considerado moderado, ainda está nessa situação de moderado, porém já está baixando aí com o 11,9 no ano de 2023. Em relação à parte da América Latina, né? A gente observa no ano de 2000 que era 13,4, considerado grave, já indo para baixo. Então, a gente observa que esses três aqui, né, eram situações que eram consideradas moderadas no ano de 2000, foi ocorrendo uma baixa nessa pontuação, tá? E chegou a se tornar baixa, tá? Então, a gente só vai ver uma situação aqui, ó, que no ano de 2015 era 8,0, porém, no ano de 2023, aumentou 0,6, foi para 8,6, tá bom? Mas são regiões que saíram do moderado para o baixo, e isso é muito bom. Por quê? Porque está diminuindo a fome, porém, existem umas regiões que ainda têm que se preocupar, porque ainda são consideradas graves, tá? Então, analisando esse gráfico, gente, a gente pode observar que vai, infelizmente, existir esses problemas sociais, né, que vão estar relacionados ao acesso e também à distribuição de alimentos. Agora, esses problemas, gente, continuam, infelizmente, e um dos principais características para ocorrer isso vai ser o quê? O custo elevado, os custos que acabam surgindo, né, que acabam se tornando elevados para o quê? Para os pequenos agricultores, porque a gente sabe que existe uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar. Muitas vezes as pessoas, elas trabalham com uma quantidade menor e também uma área menor. Então, os custos elevados aí para pequenos agricultores, a produção agrícola moderna, ela acaba sendo um pouco mais cara, porque está lidando ali com uma tecnologia, então tem que ter um certo investimento. Então, isso também acaba fazendo com que surja também esse problema social aí que vai estar relacionado ao acesso e à distribuição de alimento. Mas também os pequenos agricultores, gente, eles muitas vezes acabam tendo dificuldade em adquirir principalmente as sementes, os fertilizantes e também os equipamentos aí de alta tecnologia, onde a gente observa que grandes fazendas acabam utilizando por conta aí, né, dos seus investimentos e da quantidade que acaba exportando para outros países, tá certo? Então, a gente observa que esse investimento com o agricultor é necessário ter?
Com certeza, né? Para ter aí uma qualidade e uma quantidade em relação a esses recursos. Mas também vamos ter, infelizmente, outros problemas sociais, e um deles, gente, vai ser o desperdício de alimentos, que ainda acaba ocorrendo muito em várias regiões. Então, uma parcela significativa, né, dos alimentos, ela infelizmente vai ser desperdiçada aí devido ao quê? A ineficiência, né, da cadeia produtiva ali e também ao excesso da produção, agravando o quê? O problema dessa distribuição, tá bom? Então, olha só, além desse desperdício de alimentos, né, a gente vai verificar que esse custo elevado, né, vindo aí de pequenos agricultores, né, que acaba prejudicando para adquirir as sementes, os fertilizantes, equipamentos de alta tecnologia, os desperdícios de alimentos também vai ser aí um desses problemas sociais bastante significativos, né? Além dos custos elevados, também os desperdício de alimentos, tá? Que vai ter aí uma parcela significativa dessa produção de alimentos que acaba sendo desperdiçada aí realmente devido a grandes países bastante desenvolvidos, né, ter a sua distribuição de forma inadequada, tá certo? Então, esses problemas sociais, eles acabam surgindo, infelizmente, isso acaba afetando a população mundial, porque vamos ter áreas em que essa quantidade ela acaba sendo significativa e importante para a população, porém, outras áreas acabam tendo essa escassez, tá? Nós vamos ver agora, gente, um link que mostra para a gente, né, essa parte do índice global da fome, né, que acaba surgindo aí. Olha só, áreas, né, principalmente aqui na região da Ásia e da África, são áreas que, infelizmente, ainda vai ter um grande índice de fome, tá? Enquanto as regiões como aqui, olha só, o Brasil, gente, já vai estar numa área de fator baixo, né? Porém, aqui na América Latina, né, pegando aí a América do Sul, por exemplo, com a Venezuela, né, com o Equador, com a Colômbia, já vai ter um índice moderado, né? Já a parte aqui da América Central, né, Guatemala, parte de Honduras, Nicarágua, também, né, acaba tendo um índice moderado, tá? Agora, existem regiões, gente, como a parte dos Estados Unidos, o Canadá, não vai existir esse índice, tá? Não é incluído ou não é designado, tá bom? Por conta de ser uma taxa bem baixa aí em relação ao índice da fome, assim como os países do continente europeu, tá? Mas, professora, tem o Saara Ocidental, a Eritreia, né? Pegando aí a Guiné Equatorial, são índices que ainda não tem os estudos adequados nessas regiões, porém, são regiões, gente, que tem bastante conflitos, então, realmente, infelizmente, essa população, né, no continente africano, né, tanto a parte da Saara Ocidental, da Eritreia, Guiné Equatorial, também tem o Sudão do Sul, gente, que é uma área extremamente alarmante, tá? Que acaba, né, tendo aí que ter uma preocupação de como é que realmente está a distribuição destes alimentos. Já o continente aqui asiático, a gente observa regiões, né, em que acaba se tornando baixo, porém, o Afeganistão, o Paquistão, a Índia, né, são áreas que também a gente tem que ter aí uma certa precaução, né, por conta dessa distribuição se tornando grave, né? Todas essas áreas aí amarelas são áreas com índice que tem que ter aí uma certa precaução, porque ainda são consideradas graves, tá? Então, olha só, a Austrália aqui não aparece com índice, né, porque esse índice aí nesses países desenvolvidos acaba não tendo, tá bom? Então, a gente observando esse índice global da fome, a gente pode observar que, infelizmente, vai ter alimento? Vai, porém, a distribuição ela acaba sendo feita de forma desigual. E isso acaba tendo esses problemas sociais relacionados ao acesso e a essa distribuição de alimentos. E isso, gente,
acaba surgindo o quê? Um impacto ambiental, né? Esse impacto ambiental vai estar ligado ao quê? À expansão da agricultura, que pode resultar em um desmatamento, o uso excessivo de água e além de outros impactos ambientais que afetam, né, comunidades e os ecossistemas locais. Porque se afeta uma área que está sendo plantado, né, que está ocorrendo ali o cultivo, e ocorre algum desses impactos, né? Tanto a parte de desmatamento, uso excessivo, queimadas, né? E isso também acaba afetando aí a quantidade de alimentos aí dessa região que está sendo afetada, futuramente vai chegar à comunidade, vai chegar também ao ecossistema local. Então, isso também acaba sendo um dos problemas em relação a essa distribuição. Então, gente, o aumento, né, aí da produção de alimentos é uma grande conquista, tá? Mas não resolve todos os problemas sociais que vão estar associados ao quê? Ao acesso e à distribuição desses recursos alimentares, né? Então, é necessário adotar políticas públicas que promovam, gente, uma distribuição mais justa, né? Apoiar pequenos agricultores e reduzir o quê? O desperdício de alimentos. Vocês desperdiçam alimentos? Se sim, comecem a repensar, tá bom? Então, a produção agrícola, gente, precisa ser sustentável. E isso acaba o quê? Equilibrando a necessidade ali de produção com a conservação ambiental, tá certo? Então, a gente observa, a gente analisa essas características com a distribuição desses alimentos que muitas vezes é feito de forma irregular, tá certo? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.